Em abril de 2019, era lançado o desenho, Um anime que hoje é um dos mais famosos, acho que de toda a história da animação japonesa, Demon Slayer. Pois é, esse desenho que muito do seu sucesso se deu por conta da sua animação que é absurda, que foi feita pelo estúdio Ufotable, mas também pela sua história, pelos seus personagens que são cativantes para a maioria das pessoas. Inclusive, esse desenho é um baita sucesso com as crianças, até hoje eu não entendi muito bem o porquê. Mas, sinceramente, eu venho acompanhando Demon Slayer desde a época que saiu, eu assisti todas as temporadas, né, do desenho, e eu nunca me afeiçoei muito nele, assim, sabe? Eu sempre tive dificuldade de passar uma certa barreira ali, né? Pra mim ter essa ligação e realmente gostar do desenho. Eu assisti muito porque outras pessoas que eu conheço assistiam, assisti porque assisti com meu namorado, então assistimos juntos, mais pelo senso de comunidade ali, mais do que porque eu gostava muito do desenho, né? Nunca tive essa grande ligação com ele. Com o final agora da segunda temporada, lá no iniciozinho desse ano, eu resolvi ir atrás, né, de ler o mangá. Eu acabei ficando motivado para ver se eu conseguia finalmente me relacionar com a obra, ou eu largava de vez, largava de mão e nunca mais lia nada. Então foi assim que eu comecei a ler Demon Slayer e me apaixonei pela obra à segunda vista. Para quem não conhece a história de Demon Slayer, né, de alguma forma, ela conta a história do Tanjiro, esse rapaz aqui, que, né, vinha de uma família muito pobre, que havia perdido o pai, tinha um monte de irmãos para sustentar. Então ele tinha que trabalhar, né, vendendo carvão na vila mais próxima para então sustentar sua família. Um dia ele pega um pouco de carvão, vai vender para a vila, fica por lá e acaba passando a noite, né, na casa de um dos moradores que diz para ele ficar por lá porque os Onis aparecem à noite, eles são perigosos e matam as pessoas e etc, etc. Ele não acredita muito na superstição, até fala que vai trazer um agradinho pro senhor depois, e então ele resolve voltar para casa no outro dia. Quando ele chega, acontece a cena da tragédia, ele perde toda a sua família, que foi morta por Onis. E, para piorar, a sua irmã acabou sendo transformada em um desses monstros, né? Mesmo assim, ele percebe que ela é um Oni diferente, que ela, né, ela acaba poupando a vida dele, não o mata e tudo mais, acaba até o defendendo em certo momento. E ele acaba saindo numa jornada para buscar a cura para a irmã, para ver se ele pode transformar ela de volta para humano. Então ele vai tentar de todas as formas, né, para salvar ela, inclusive entrar no esquadrão de matadores de demônios, porque lá talvez ele consiga uma informação, alguma coisa, um método que possa curar a irmã. Assim, eu não vou mentir também, eu não acho que o anime seja perfeito, nem o mangá, eles têm os seus defeitos, assim, tem alguns arcos mais fracos, né, alguns problemas de desenvolvimento de alguns personagens que eu acho que eu não gostei tanto, né, como foi feito, mas ainda assim eu hoje vejo a obra com olhos muito diferentes. Inclusive eu comecei a criar bastante admiração pela figura do Tanjiro, né, que era um personagem que antes eu via com muita incerteza, eu passei a gostar bastante. Eu queria deixar claro, né, que sempre que eu for falar dessas obras mais longas, igual Demon Slayer, One Piece, que eu pretendo falar mais pra frente, tô lendo também, escrevendo algumas coisas, eu sempre vou falar de arcos, né, ou um arco específico, ou vários arcos, né, que sejam suficientes para falar sobre o assunto que eu quero abordar aqui. No caso do Demon Slayer hoje, a gente vai estar cobrindo, né, os 3 primeiros volumes do mangá, tá ao contrário, os 3 primeiros volumes do mangá, né, e o iniciozinho do quarto, eu não peguei ele, que é realmente só o comecinho ali, que vai até, né, que vai desde o início da história lá no Tanjiro, treinamento e tudo mais, até o Tanjiro encontrar os seus amigos, o Inosuke e esqueci o nome do outro manga boy lá, o Zenitsu, lembrei o nome. E eles meio que se tornarem uma equipe. E isso implica em talvez eu vir em volumes futuros, né, falar coisas diferentes sobre outros períodos da história, ou acabar gerando uma nova percepção minha sobre esse começo por conta de coisas que acontecem mais pra frente, né? Atualmente eu tô no volume 8 do Demon Slayer, não tô muito pra frente, eu tô mais ou menos ali no arco do trem, né, pra quem assistiu o desenho. Então, né, só fiquem sabendo disso. O que eu realmente gostaria de falar é sobre a minha mudança de perspectiva sobre a figura do Tanjiro, né? Quando eu assisti o desenho há muito tempo atrás, eu imagino que seja uma opinião que é compartilhada por vários dos meus amigos, até porque a gente já entrou nesses assuntos assim, né? Pra quem não sabe, na época que eu tava fazendo mais live, não que eu tenha parado, ainda teremos live, a gente comentava muito sobre o fato de Demon Slayer ser uma animação linda, acompanhada de uma história meio medíocre. E às vezes a história é realmente medíocre, não tem salvação, mas
muito se dava o fato de que a gente achava o protagonista um personagem meio vazio, né? É um personagem sem grandes objetivos, sem grandes motivações, né? A motivação dele é salvar a irmã, tudo bem que isso é um objetivo grande por si só. Mas ele era muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente vê esses animes, mangás shonen. A gente sempre está acostumado com personagens de personalidade muito forte, muito teimosos, que não se dobram a ninguém, que querem sempre medir forças, que querem sempre lutar o tempo inteiro e convencem as pessoas na base da porrada. E o Tanjiro não é assim. O Tanjiro, ele é bom e só. Ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa que beira a ingenuidade, né? E ele é assim, né, desde o início. Ele sempre tenta fazer o bem ao máximo. Tanto que ele não é um personagem que deseja se tornar o caçador de demônios mais forte. A espada Nishirinto e todo isso que ele acabou se tornando, nada mais são do que um meio para ele chegar em algo. Ele não luta porque ele ama, ele luta porque ele precisa. E então, acho que a partir do momento que ele não precisa mais lutar, ele não vai lutar. E sempre que ele pode, ele tenta evitar esse conflito. Ele tenta conversar, até mesmo quando são com os Onis. Porque ele não vê os Onis como monstros, igual a maioria vê, matadores de pessoas. Mas sim, pessoas que foram iludidas e que vivem uma segunda vida de sofrimento, mesmo após essa morte como humano, né? Então ele vai ali, da melhor forma possível, tenta, né, da forma mais pacífica, finalizar essas pessoas para que elas possam ter um pós-vida de paz e tudo mais, junto das pessoas que elas amam, né? Porque o desenho fala bastante sobre o pós-vida, sobre esses arrependimentos da vida, que acabam, né, transformando essas pessoas nesses monstros, né? Que muitas das pessoas cedem ao vilão, muito por conta de terem tido uma vida muito difícil, de terem tido poucas escolhas ao longo da vida e etc. こんなにも穏やかな死が来るなんてこれで解放される Tô vindo aqui no meio só pra avisar pra você, mandar aquela respiração da água, dar uma cortada nesse like aí, pra dar uma força. Mais uma vez ficou horroroso, mas tá tudo bem. Importante é que vocês curtam, compartilhem o vídeo, falem pras pessoas do canal. Dá um trabalho fazer essas coisas aqui, principalmente escrever esses textos e tudo mais. E se você não se inscreveu no canal ainda, pelo amor de Deus, cara. A gente tá quase batendo 200 inscritos, eu vou colocar a mão na sua cara, tá de sacanagem. Aquele trauma inicial do Tanjiro, que podia ter levado ele pra tantos lugares de violência e tudo mais, na verdade fez com que ele saísse em jornada, fazendo de tudo para que as pessoas não passem pelo mesmo sofrimento que ele passou. Ele luta não só para salvar a irmã, né, mas o grande objetivo que ele encontrou aqui, o porquê dessa jornada, e pode parecer fraco para alguns, né, pode parecer pouco para alguns, mas eu vejo o grande valor em como isso vai sendo desenvolvido, é que ele é quase uma analogia bíblica para uma pessoa que tenta tirar o sofrimento dos outros, que tenta fazer de tudo para carregar aquele pecado dos outros, seja ele amenizar o pecado daquelas pessoas que sofrem na mão dos Onis, como carregar o pecado daqueles Onis, né, e tentar entender eles, mesmo no seu último minuto, levando o lado humano deles em consideração. Isso se vê bastante, acho que na segunda temporada, se você assistiu, fala muito disso, mas eu não quero me adiantar demais, porque a gente tá falando assim mais do começo da história. E mesmo aqui, a gente já consegue ver isso pelo Tanjiro. Ele não sente pena dos Onis, porque eles são uma forma de vida inferior, mas ele vê o quanto ele e a Nezuko estavam a um passo de se tornar aquilo ali. Como no início daquela história, ele esteve a um momento de virar um Oni, exatamente como aqueles, cheio de arrependimento por ter perdido sua família e trazendo uma vida de sofrimento para si mesmo e para todos os outros, né, que estão ali em volta dele. É engraçado que em certo momento o próprio Okodaki, mestre que é o mestre do Tanjiro na história, e o Tomioka-san, né, que é um dos Hashiras lá, Hashira da água,
Dizem que a bondade do Tanjiro vai ser supostamente a ruína dele. E talvez possa ser um dia, né, por ele sempre tentar levar tudo até as últimas consequências antes de matar o Oni. Mas, ainda assim, a gente vê essa bondade do Tanjiro ao longo desses 3 primeiros volumes, principalmente, sendo provada correta conforme ele vai interagindo com esses Onis. Primeiro a gente tem aquele arco da Oni da Temari, né, com a Magic e tudo. E quando o Tanjiro vence ela, ele pega a bolinha que ela tanto costumava brincar quando era criança e entrega pra ela. E a Oni chora antes de morrer. A gente poderia levar pro lado onde ela tem algum tipo de lapso de memória antes dos seus momentos finais e tudo mais. E falar que na verdade ela não é humana, só uma lembrança. Mas aí a gente vem pro Oni do tambor, né? O Oni que antigamente havia sido uma das luas do vilão. E que aqui ele luta com o Tanjiro, e quando o Tanjiro toma a decisão, né, de não pisar nos papéis dele, que ele era um escritor em vida, e mesmo o Tanjiro sem saber que aquilo era do próprio Oni, ele tem a sensação, né, ele sente o cheiro e tudo, de que aquele papel é importante pra alguém, ele resolve não pisar, aquilo meio que abala o Oni instantaneamente. Na hora o Oni já fica meio balançado, assim, caramba, o cara não pisou no meu papel. Ele realmente, mesmo depois de tudo isso, ele respeita aquilo que eu fiz, sabe? Mesmo depois de eu ter perdido minha vida ter acabado, aquela arte não significava supostamente mais nada, ele ainda respeita aquele meu trabalho. E isso é muito legal da persona do Tanjiro, né? Bom, e se de um lado a gente tem o Tanjiro, que tá ali pra salvar as pessoas, pra fazer o bem e pensa sempre no coletivo, do outro lado a gente tem o Muzan, né? O Michael Jackson lá, o vilão, que ele é justamente o contrário desse coletivo. Muzan é um vilão que se orienta pelo ego, né? E a gente pode ver que, apesar de não ser uma coisa explícita, existe uma comparação quase bíblica de quem são os dois personagens, principalmente conforme a gente vai desenvolvendo a figura do Tanjiro, né? E conforme os outros personagens vão conhecendo ele, isso já mais pra frente no mangá. A gente tem o Tanjiro como essa figura quase milagrosa que vai passando pelos lugares e salvando as pessoas, e salvando esses Onis, né, e tentando entender o lado deles, de como a vida deles foi difícil e tudo mais, né, sempre acolhendo. E a gente tem o Muzan, né, que é essa figura tentadora, sedutora, sempre em formas novas, quase como o diabo, né, um Oni mesmo, o diabo da Bíblia, que tá sempre trazendo pessoas pro seu lado, mas quando elas entram, né, se embebedam com o sangue dele e com o seu poder, elas percebem que elas nada mais estão sendo do que usadas e oprimidas. E aí a única maneira que, né, a única coisa que sobra pra elas é meio que agir por instinto e ir pra esse instinto bestial, feral e ceder a esses desejos carnais de alimentação e de poder e etc, né? Michael, te amo. Jackson, te amo. Oh, Michael. Bom, pra concluir, eu gostaria de dizer que Demon Slayer, mesmo com seus defeitos, é uma obra bastante interessante. Tem várias leituras que a gente pode fazer sobre as coisas que a obra tenta conversar. Tem muitas coisas que ela fala sobre sociedade japonesa, sobre coisas em geral. E também é um épico muito divertido, eu acho uma ótima contação de história. Acho a Gotoge, a autora, né, muito competente. E que eu tive um processo, né, de acabar gostando bastante, muito em conta desse personagem do Tanjiro, que eu me afeiçoei muito e que difere tanto de personagens que a gente tá tão acostumado aí. Eu vou ficando então por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino, sabe? Todas essas coisas que o YouTube pede pra gente fazer, que senão eles não vão entregar o nosso vídeo. Então faça pra ele entregar pra você e você acabar assistindo mais o meu canal. Se você tem curtido as coisas que a gente tem falado, sugira temas, fala de coisas que vocês querem ver aí. Eu tô pra trazer mais HQ, né? Eu tenho falado muito de mangá, de outras coisas, mas tô pra trazer mais quadrinho aqui, mais quadrinho de herói, mais outras paradas. Falem de temas que vocês querem, falem de personagens que se assemelham com o Tanjiro, e talvez eu não tenha lido eles ainda, personagens mais bondosos dentro desses shonens e tudo mais. E é isso, um beijão e tchau!